pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Com a análise da vitória do Internacional no primeiro jogo de 2022, o Inter começa com o pé direito. Venceu o Juventude, um dos principais candidatos ao título do Campeonato Gaúcho, por que não, nesta temporada. Tem alguns pontos importantes pra gente avaliar deste que foi o primeiro jogo do técnico Alexander Cacique Medina no comando do Internacional. Segura a câmera e vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Quitaboletos.com.br é parceiro do canal do Vaguinha. Salva esse WhatsApp aqui, 55 é o DDD. Quita Boletos vai te ajudar da seguinte forma: vai pegar boleto que tá atrasado, tá dando dor de cabeça, não deixa tu dormir. Quita Boletos, quita esse boleto que não tem parcelamento, aquele boleto chato, né, que tem que ser pago em cash, água, luz, telefone, internet. Enfim, Quita Boletos paga para você e você negocia em até 12 vezes em mais de um cartão de crédito. Quitaboletos.com.br. O site tá aqui embaixo para você dar uma conferida. Olha só, eu quero começar falando sobre Cacique Medina e alguns conceitos que a gente já pôde perceber nesse primeiro jogo do Internacional. O único reforço relacionado foi o Lisiero, que entrou no segundo tempo na posição dele. Edenilson avançou um pouquinho. Não deu para ver muito assim do Lisiero. Então, os jogadores que começaram o jogo, né, a gente já conhece há algum tempo, mas alguns conceitos apareceram. Primeiro, uma avaliação do Medina durante os 90 minutos. Eu gosto. Ativo, pra cima. Ele participa do jogo. É aquele técnico sanguíneo, que não fica ali, né, com todo respeito ao Diego Aguirre, tá? Mas o Diego Aguirre tinha um estilo que passava uma certa angústia pro torcedor, não passava confiança. O Medina tá ali, eu sei, são apenas sinais. Isso não faz a diferença. Faz a diferença a forma como ele organiza o jogo. Mas assim, passa pro torcedor e passa para quem tá em campo, que olha, o técnico tá ali, não tá deixando cair. Então, vamos lá, a peteca não pode cair. Vamos lá, vamos para cima. Enérgico, sanguíneo. Eu gosto deste comportamento do técnico Alexander Cacique Medina. Nas paradas técnicas, a gente viu ele com a prancheta, explicando onde ele queria o posicionamento dos jogadores na peça ofensiva. Gostei. Alguns conceitos já apareceram e surtiram efeito. O primeiro conceito, marcação alta. Marcação-pressão, foi assim durante todo o primeiro tempo, foi assim durante os primeiros minutos do segundo tempo, onde o Inter ganha o jogo do Juventude. Marcação forte, marcação-pressão, sufocando, correr atrás do adversário. O Maurício falou sobre isso quando ele foi substituído, e esse conceito foi extremamente importante. E um outro conceito é os laterais lá em cima, como extremas, com meias combinando em algumas oportunidades, mas os meias não, os extremas fechando para a área, né, esperando o cruzamento dentro da área ou combinando jogada fora da área, como fez o Tyson, por exemplo, que estava jogando centralizado e participa do primeiro gol fazendo um corta-luz. Laterais espetados. Esse foi um conceito interessante que me agradou nesse primeiro jogo do Medina comandando o Internacional. Os gols do Inter, tá? Primeiro gol, o Inter começa, depois do segundo tempo, tentando apressar um pouco o jogo, o Inter começa a fazer mais troca de passes. O Inter começa a valorizar mais, rodar, como os jogadores falam, rodou para cá, rodou para lá, chegou na esquerda. E aí o Moisés tá lá na ponta para fazer o cruzamento. Já tem bastante gente dentro da grande área. O Maurício, que estava jogando como extrema, tá lá dentro da área. E aí, com muita qualidade, ele domina e bate com violência, sem chance nenhuma para o goleiro do Juventude. Aparece aí no primeiro gol o conceito. E no segundo também. Aparece com o extrema recebendo, o Bosquilha recebendo pelo lado esquerdo, o Moisés projetado também, mas dentro da área com o Yuri Alberto já tem Maurício, já tem outros jogadores fechando, o Tyson já está chegando ali e tira a atenção do sistema defensivo. O Yuri Alberto fica com muita facilidade, numa bola que é jogada rasteira para a área, para dominar e para bater, para fazer o gol. No primeiro tempo gostei do Daniel, de novo, o Daniel voltou em alta, essa é uma grande notícia para o torcedor do Internacional, o Daniel voltando, assim como ele
terminou a temporada dele, né? Porque ele se machucou e não conseguiu fechar o ano com o Internacional, mas fez grandes defesas, especialmente no primeiro tempo. E o gol do Juventude é um gol de pênalti, né? Num lance involuntário do Rodrigo Dourado, mas bate na mão dele, pênalti. O Ricardo Bueno bateu e descontou para o Juventude. O Inter não sofreu pressão no segundo tempo. Yuri Alberto fez o gol. No final do jogo me chamou a atenção uma imagem que ele dá tchau para a torcida, assim, sabe? Ele abraça os funcionários ali, o pessoal da assessoria de comunicação do Inter, tá em tom de despedida. A direção do Inter garante que ainda não, que ele fará o jogo no final de semana contra a União Frederiquense. Mas, gente, o Yuri Alberto está vendido para o Zenit da Rússia. O Paulo Brax já comentou, a gente trouxe em um conteúdo na manhã desta quarta-feira que o Inter estará no mercado também para contratar um centroavante. Só para fechar, a análise de Taison e Edenilson, tá? Primeiro o Edenilson, segundo volante. E como segundo volante já era esperado, ele não tem tantas aparições lá na frente, porque ele fica muito distante do jogo. Então o Edenilson não teve assim uma atuação de brilho, de destaque. Ele é cumpridor, ele é um jogador que tem pulmão, tem muita força física e naturalmente é um jogador que vai ajudar muito o Internacional, mas vai ser difícil da gente ver o Edenilson protagonista em lances de gol, ele atuando nessa função. O Medina percebe isso no segundo tempo, bota o Lisieiro ao lado do Dourado e avança um pouco o Edenilson para a posição dele, né, a segunda linha do setor de meio de campo aberto pelo lado direito. E o Taison jogando centralizado, tá? Cheguei a falar sobre uma ideia do Medina de utilizar o Taison. Em um dos treinamentos ele utilizou o Taison aberto, fechando, né? Como ele pede para os extremas, mas tudo indica que o Taison vai jogar centralizado a maioria dos jogos. Quando tiver D'Alessandro, abre o Taison. Se vier o Brian, abre o Taison, reveza com o Brian Rodrigues. Então são muitas alternativas que tem na peça ofensiva a partir de agora o técnico Alexander Cacique Medina. Em suma, era isso. Vitória importante do Inter na largada do Campeonato Gaúcho. Sempre é bom começar o ano vencendo. 2-1 para cima do Juventude. O Juventude do Jair Ventura não tinha perdido ainda no Jacone desde o ano passado, desde que ele assumiu. Ou seja, não é tão fácil assim. O Juventude mudou muito, né, o seu time, mudou muito a fotografia da equipe. Não é um time tão forte assim. É um time que ainda precisa de ajustes porque as peças foram trocadas. Mas de toda forma, sempre jogar no Jacone é difícil. E o Inter foi lá, fez 2-1 e deixou uma boa impressão do trabalho do Medina. As caras novas, aos poucos, elas vão surgindo. Quem sabe aí no final de semana, D'Alessandro, Wesley, David e quem mais? Será que os reforços chegam? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.